Vamos refletir aqui um pouquinho na palavra de Deus. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, quando Jesus foi na casa de Jairo para poder ressuscitar a filha dele que tinha morrido, logo na chegada Jesus não gostou do que viu, aí ele nem entrou. Ele chegou na porta e na porta mesmo Jesus foi parado. E o que foi que Jesus viu lá para que a princípio ele se recusasse a entrar? Espia só, de acordo com o texto bíblico em Mateus capítulo 9, quando Jesus chega na residência de Jairo, ele vê alguns músicos, tocadores de instrumentos e um monte de gente alvoroçada. E isso quer dizer que o velório da menina já tinha começado. A família de Jairo já tinha contratado os devidos serviços funerários e a cerimônia fúnebre já tinha se iniciado. E evidentemente estava rolando muito choro e muito desespero por causa da morte da menina que só tinha 12 anos de idade. Mas o que foi que Jesus viu lá que fez ele parar na porta? O que foi que ele viu que ele não gostou? Pois bem, observe, existe um contexto por detrás do texto, que revela um negócio bastante esquisito que acontecia nos funerais naquele tempo. O profeta Jeremias, há muito tempo atrás, já tinha falado sobre as carpideiras. E o que são carpideiras? As carpideiras eram profissionais do choro. Eram mulheres especialistas em luto. Elas eram contratadas para chorar, lamentar e prantear durante os velórios. Elas lucravam fazendo teatro diante da dor dos outros. Eu chamo de teatro porque essas mulheres não choravam porque amavam a pessoa que morreu, ou porque tinham algum tipo de consideração pela família que estava enlutada. As lágrimas das carpideiras não eram sinais de que elas estavam condoídas, consternadas, sentidas. Elas, na realidade, não estavam chorando por causa da partida de ninguém, não. Choravam, lamentavam e pranteavam porque trabalhavam com isso, eram contratadas para isso e eram pagas para isso. E se não pagasse, também não tinha choro. Era um serviço estranho? Era. Mas houve um tempo em que era muito solicitado. As carpideiras não derramavam lágrimas de dor. Era um choro respaldado no interesse. Elas derramavam lágrimas por causa do que iam receber. Do meu ponto de vista, pura encenação, falsidade. Só que na minha humilde opinião, mais esquisito do que o serviço que as carpideiras ofereciam era quem contratava o serviço delas. Eu não acho estranho quem está vendendo o fingimento. Acho estranho quem está comprando. Não é esquisito elas venderem um choro falso. O que eu acho esquisito é alguém manifestar interesse de sustentar esse teatro pagando por essa falsidade. Então, considerando o contexto histórico e cultural da época, com toda certeza, quando a filha de Jairo morre e a família solicita os serviços funerários, quando Jesus chega para realizar o milagre de devolver a vida para a menina, a Bíblia dá a entender que Jesus, ainda do lado de fora da casa de Jairo, na porta, consegue visualizar no meio dos tocadores de flautas e do povo em alvoroço essas carpideiras. Certeza que no meio da zoada e da multidão, Jesus identificou elas e viu o choro comprado, o teatro, o fingimento da porta da casa de Jairo. Jesus vê a falsidade lá dentro. E embora a casa fosse de Jairo, Jesus mandou o pessoal do teatro cair fora. Jesus botou todo mundo para correr. Jesus mostra a porta da rua como serventia da casa. Aí bota todo mundo para circular e ir embora. Gente que a família de Jairo estava disposta a pagar para permanecer lá dentro, Jesus colocou foi para fora. Porque quando a gente recebe Jesus na vida da gente, ele promove esse tipo de limpeza. Gente que você está disposto a pagar para ficar, Jesus faz se retirar de sua vida. Porque todo mundo reclama dos falsos, mas assim como Jairo, tem falsidade que é a gente que sustenta, a gente que financia. A gente manifesta interesse em pagar a conta para ficar assistindo o teatro. Até quando você vai ficar pagando bebida para gente fingida? Até quando você vai sustentar a parceria com essa galera que só tá com você quando você tá bancando alguma coisa? Até quando você vai manter as portas da sua vida abertas para quem não tem nenhum tipo de consideração por você? Até que dia você vai fazer questão de gente que só quer estar perto por conveniência? Gente que não gosta de você, gosta do que você está disposto a pagar, a fazer, a proporcionar. Gente que você chama de amiga, mas se você compartilhar segredo, acaba sendo exposto. Qual é a direção que a palavra de Deus nos dá diante disso? A gente precisa entregar o governo da nossa vida para Jesus. Vovó sempre dizia, Deus a tenha. Ela dizia que coração de gente é terra que ninguém passeia. Só que Jesus vê pensamentos, intenções e sentimentos e Ele sabe o que vai no coração de cada um. Ele sabe quem cabe na nossa vida, como também sabe quem não cabe. Jesus conhece o verdadeiro, bem como também conhece o cínico, o sonso, dissimulado. Alianças erradas, relações falsas nos privam do extraordinário. Logo que esse povo saiu da casa de Jairo,
Jesus entrou. Enquanto eles permanecessem lá dentro, Jesus não entrava não. Aí saíram os músicos levando seus instrumentos, saíram também as carpideiras. Aí Jesus entra e promove o extraordinário. Ele entra, ressuscita a menina e transforma o cenário da dor num cenário de milagre. Mas antes, Jesus precisou fazer uma limpeza. Os músicos com seus instrumentos e as carpideiras tiveram que sair. Teve coisa e teve gente que precisou ser retirada do cenário. Eu vou parar por aqui. Reflitam. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe e ilumine.